Josué 1:8, abre sua Bíblia, seu celular, marca aí, Josué 1:8. Palavra de hoje, nós vamos fazer morada nesse versículo, desde o início nós já temos falado sobre ele. Josué 1:8. Vamos ler juntas? Não cesses de falar desse... Peraí, gente, vocês estão abrindo ou vocês ainda não começaram? Como é que é isso aí? Josué, está no início da Bíblia, 1:8. Pode olhar aqui na tela também, vamos lá? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Agora vamos falar com força? Vamos tentar decorar, sair daqui com esse versículo no coração? Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Ei, Deus, nós vamos falar mais algumas vezes depois. Meditar, o termo hebraico traduzido por meditar significa sussurrar. Os judeus costumavam ler a Bíblia em voz alta. Nós temos um relato isso em Atos 8, de 26 a 40. Atos 8, de 26 a 40, nós não vamos ler, mas relata sobre isso. E falar sobre ela, sobre a palavra do Senhor, sozinho e uns com os outros. Esse daí eu quero que abre. Deuteronômio 6, de 6 a 9. O Senhor tinha dado os estatutos, os mandamentos, e aí ele fala para o povo como que eles devem andar. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Vamos estar lendo aí. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se, ao levantar-se, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O Senhor está falando isso para o povo. Gente, vocês têm que falar dessa palavra. Como tem sido essa meditação que você tem tido dia e noite no Senhor Jesus? Você tem falado essas palavras, essas coisas que você tem lido na Bíblia com os seus filhos? Porque nós somos mães, gente. E se você ainda não é, você vai ser, em nome de Jesus. Você tem falado dessas palavras para o seu filho, ou você simplesmente tem conversado de tudo, menos das coisas de Deus. E mesmo que nós não temos filho, nós temos muitos filhos no coração que a gente pode estar ali adotando e sendo instrumento de Deus no coração deles, que muitas vezes a gente sai, eu não tenho essa responsabilidade, que Deus não me deu filho. Deus te deu sim filhos no coração para você também encher o coração desses meninos, escrever na testa, nos umbrais, na palma da mão. Gente, ou seja, é o tempo todo falando das coisas de Deus. Mas como diz a palavra do Senhor, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Tem até a musiquinha, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Está cheio de amor. Tem gente que está cheio só de amargura, de treva. Em nome de Jesus, fala daquilo que está cheio, das coisas de Deus. E isso está falando também, isso explica porque Deus advertiu a Josué a que ele não deixasse de falar desse livro da lei. Josué 1:8, que é o que nós estamos estudando hoje. Não cesses de falar desse livro da lei. Você vai meditar nele, é só quando você vem na igreja? Não! De dia e de noite, para que tenhas cuidado de quê? De praticar tudo que nele está escrito. Aí então farás prosperar o teu caminho. Só que a gente quer ser próspero sem meditar, sem buscar Deus. Gente, não vai dar. Josué estava prestes a entrar na terra prometida, conduzindo o povo de Israel. Certamente aquela situação era difícil demais. Pensa.
Você tem que conduzir. Moisés estava morto, que era a referência dele. Ele estava apreensivo. Lógico, gente, se Deus falou várias vezes com ele, ser forte e corajoso, ele estava com medo. E Deus, que é o nosso Criador, sabe que o medo nos paralisa. Lembra todas as vezes que você teve medo, como que foi difícil? Quantas pessoas paralisadas pelo medo do fracasso, o medo de não dar certo, o medo, se eu casar pode dar errado, mas se eu não casar, eu não quero ficar sozinho, medo. Meu Deus, mas o casamento dos meus pais deu errado, mas o seu, em nome de Jesus Cristo, vai dar certo. Porque você vai fazer escolha diante de Deus. Só que muitas vezes nós continuamos nesse ciclo vicioso, fazendo as coisas erradas do mesmo jeito que estava. E achando que está tudo bem, não está. Nós temos que buscar essas referências, essas pessoas de Deus, e que andaram com o Senhor. Josué teve essa referência, Moisés. Ele estava morto, mas foi uma referência para a vida dele. Dentre as orientações de Deus para a vida de Josué, que incluíam a travessia do Jordão, Deus deu as promessas para ele. Deus falou assim, com ele, ia dar 3 promessas. Cruzar o rio e apropriar da terra. Primeira promessa. Derrotar o inimigo. Segunda promessa. E dividir a terra entre as tribos como herança. Só que ele não estava vendo nada disso. Eram promessas de Deus. Mas ele não estava vendo. E essa travessia do Jordão simbolizava o tempo de recomeço e também de ser forte, de ser corajoso. Algo que fez a diferença em sua vida foi em relação com a palavra de Deus. Para que essas promessas se cumprissem, gente, houve um preço a ser pago. Hoje o que eu quero entrar dentro do seu coração, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa invadir a sua alma e trazer você para a palavra de Deus. Josué, ele foi bem sucedido porque ele meditou na palavra de Deus. A gente quer tantas coisas de Deus, a gente quer a sabedoria que Deus dá, a gente quer ser feliz, a gente quer ter paz, a gente quer ter um bom casamento, tantas promessas que o Senhor, todas essas o Senhor tem na Bíblia para nós, mas nós não queremos. Como que eu vou chegar nessas promessas? É só ficar sentado no sofá esperando? Não! Tem um preço a ser pago. E o que Deus fala com Josué? Deus diz 3 coisas essenciais para Josué que iriam determinar o seu sucesso. Quem quer ser bem sucedida? Levanta a mão. Eu quero. Você quer viver na derrota? Não, nós queremos ser bem sucedida em nome de Jesus. Mas vai ter 3 verbos hoje para você decorar. Em nome de Jesus e fazer morada. O primeiro é falar. Fala, falar. Qual que é o primeiro para ser bem sucedido? Falar. Falar de quê? Falar da vida dos outros? Não! Não! Falar da palavra de Deus. Falar da palavra significa que temos que ter a linguagem do céu, gente, em nossa boca. A linguagem de Deus, como tem andado a sua boca? O que você anda falando? O que você anda falando dentro da sua casa? O Senhor falou que era para ele falar. Não cesses de falar desse livro da lei. Falar de Deus, da palavra do Senhor. Por isso você tem que fazer morada de dia e de noite. Porque só vai conseguir falar da palavra de Deus daquilo que seu coração está cheio. E se não está cheio de Deus, você vai falar o quê? Do governo que está ruim. Dos meninos que estão mal criados. Só vai falar dessas coisas de roupa, de viagem, de botox, só essas coisas da futilidade da vida. Andando como os gentios e nós somos povo de Deus. Gente, eu não sou contra fazer essas coisas, mas a nossa vida não é norteada nisso, amém? Nossa vida é norteada em Deus. Não cesses de falar desse livro da lei. Falar da palavra do Senhor significa que nós temos que ter a linguagem do céu em nossa boca. Falar para as pessoas a palavra do Senhor que tem poder para transformar o ambiente. Como que eu tenho falado isso, gente? Uma mulher curada, uma mulher que se deleita na palavra de Deus. O negócio está ruim dentro de casa, mas ela tem esse poder que vem de Deus, não é seu, não é sabedoria humana, que vem do Senhor, de transformar aquele ambiente, gente, em algo habitável. Bom. Quantas mulheres tratam os maridos com tanta falta de respeito, com grosserias, grossa, com falta de educação. Não, mas eu só falei isso. Não, você foi dura.
E quando a palavra de Deus está dentro de nós temos doçura no falar. Porque a gente sabe que a boca, quando ela vai proferir palavras, ela está trazendo vida, ela está trazendo morte. E quando você medita nessa palavra, Deus vai falando com você, que Ele vai enchendo seu coração. E você sempre tem algo bom, lenitivo para a alma das pessoas. Você tem sido esse lenitivo na alma das pessoas, dentro da sua casa? Como que você tem andado? Para você ser bem-sucedida, você tem que falar da palavra de Deus. Deus não te colocou na prefeitura, Deus não te colocou no hospital, Deus não te colocou na farmácia, sendo uma empresária, sendo dona de casa, simplesmente para você ter e ser bem-sucedida, mas você tem um propósito. Falar da palavra de Deus. Gente, o povo está morrendo do nosso lado sem ter Deus. Os filhos, cadê os filhos dessa casa? Quantos adolescentes jovens, mães que vêm atrás de mim, Morgana, minha criança, meu adolescente não está querendo vir no congresso, já decidi, não quero. Porque tem prazer em outras coisas. E aí eu falei para essa adolescente, eu falei, filha, em nome de Jesus, deixa eu te falar, você não está com vontade não? Não, tia, sabe assim, quando já está daquele jeito? Eu falei, pois é, se você descobrisse que você está com câncer, ai tia, credo, eu falei, isso mesmo, se você descobrir que você está com câncer, e tem que ir lá fazer quimioterapia, radioterapia, para você ficar curada, você iria ou não? Lógico, né, tia? Eu falei, pois é. E todas as vezes que você fosse lá para Barretos fazer, você ia falar, ai, que delícia, fazer uma quimioterapia, ai, que bom, faz mais uma, faz mais 20. Lógico que não, gente, difícil. Mas ali tem a cura. Nós vamos sangrando, mas nós vamos. Assim, tem muitos momentos que a gente não quer. Você acha que o diabo quer que você leia a palavra de Deus? Não! Repara para você ver, quando você vai ler a palavra de Deus, é um sono da morte. Isso é espiritual. Você pode estar acordada para assistir 50 séries, vai ler o Salmo 23, você sabe de qual você já começa, né? Um sono que parece que você está para morrer. É espiritual, gente. O diabo não quer que a gente fale, não quer que a gente leia. E você tem que falar dessa palavra de Deus. Aí eu falei com ela, falei assim, não vai ser bom, mas você vai. Então, você vai vir para o congresso na força do ódio. Mas vai vir. Deus vai falar com você desse jeito também. Depois, você vai vir porque virou rotina. Sabe aqueles negócios igual escovar dente? Né? Você vai fazendo, você não gosta não, mas você faz. E depois, prazer, mas venha. Em nome de Jesus, eu te desafio nessa noite, leia a palavra de Deus, ame esse livro, coma do rolo, se alimente dessa palavra, se deleite, a cura da sua alma está aqui, gente, na palavra de Deus. Começa a ministrar na sua vida, lendo a palavra de Deus. Deus vai falando com você, que Ele vai te enchendo. Só que a gente escuta conselho da blogueira, mas não escuta de Deus. Minha alma não consegue administrar como nós, mulheres de Deus, escutamos a voz do mundo o tempo todo, menos a voz de Deus, porque nós não paramos para ler a Bíblia. E a gente fala que ama Jesus, ama nada. Porque quando a gente ama, a gente tem prazer de estar perto de quem a gente ama. Oh, Deus, nos mude. Para você ter e ser bem-sucedida, filha, você precisa falar. O que você precisa? Falar deste livro da lei, da palavra do Senhor. Segunda coisa, para você ser bem-sucedida, você precisa meditar. Qual a segunda coisa? Primeiro, segundo, meditar na palavra. O tempo todo nós precisamos meditar, tempo de devocional, gente. O momento do dia em que você tira para ler, estudar, porque o que eu falei, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Mateus 12, 34, põe aí, gente. Não é só da musiquinha não, que as musiquinhas que a tia Pôr ensina, as musiquinhas da Bíblia, seus meninos. Raça de víboras. Aí, fala que pastor briga, né? Aí, vai brigar com a palavra de Deus. Como podeis falar coisas boas, sendo maus?
Porque a boca fala do que está cheio o coração. O que anda cheio em seu coração. Você tem que meditar. Colossenses 3,16, minha filha. Põe aí, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite, a habitação, gente. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus. Mas como você consegue aconselhar as pessoas se você não busca a Deus, se você não medita na palavra de Deus? Gente, essa palavra aqui eu li umas 500 vezes antes de vir para cá, porque ela tem que entrar dentro do meu coração, tem que esbrasear minha alma para chegar em vocês. Quanto que Deus me bateu? Está pouco. Ainda está pouco, Senhor, mas aí a gente começa, né? Mas eu faço isso tantas horas, está pouco. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Só podemos falar daquilo que tem ocupado a nossa mente. Pare de encher de tantas coisas inúteis. A boca do justo profere a sabedoria e sua língua fala do que é justo. Salmo 37, versículo 30. Que a sua língua possa ser uma língua de justo. Falar daquilo que edifica em nome de Jesus. A boca do justo profere sabedoria. Coisa boa, gente. Essa sabedoria só vem no joelho. E a sua língua fala daquilo que é justo. Não é falar mal dos outros. As pessoas parem de ficar falando do seu marido, que está ruim, que está difícil, seus meninos. Vai falar coisas que edificam, vai proferir coisas boas em nome de Jesus. É servo do Deus vivo. Vai estar aqui, Senhor, te amando em nome de Jesus. Terceira coisa, primeira. Segunda, terceira, obedecer. Ei, fala para sua amiga aí, você está obedecendo? Está uma menininha obediente? Ô, gente, nós precisamos melhorar. Obedecer a palavra. Não adianta nós meditarmos, falarmos das coisas de Deus, se não estivermos vivendo a palavra de Deus no nosso discurso. Quantas pessoas, sim, leem a palavra de Deus? Sim, todos os dias, principalmente as promessas. Ama as promessas. Se pudesse, tinha caixinha. Sabe aquelas caixinhas de promessas? Os mais velhos lembram disso. Amava que aí vinha, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deus te ama. Mais uma coisa boa, aleluia, Jesus. É promessa, gente. Vai ficar só nisso? Tem gente que só fica querendo só as coisas boas de Deus, andando na bandidagem, precisando melhorar. Gente do céu. E o que está acontecendo? Você tem que meditar nessa palavra, você tem que falar dessa palavra. Gente, mas nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer em nome de Jesus. Como eu tenho falado aqui com vocês, muitas vezes falamos com os nossos filhos, você não pode mentir, e nós mentimos. O nosso discurso não condiz com a nossa vida. Coisas simples, pequenas concessões. O interfone tocou, não está aqui não, sendo que está. Gente, isso é pecado, é mentira. Os nossos filhos estão vendo. Você tem que respeitar os outros, sendo que você não respeita seu marido. Ah, mas ele não me respeita, mas você é a resposta. Você é a resposta para dentro de sua casa. Ele não me respeita, não respeita não, mas você, respeitando o Senhor, há de te honrar em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Tem que ser respaldado, o nosso discurso tem que ser respaldado pelas nossas atitudes, que não sejamos somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmas. Mais do que possamos viver e praticar a palavra de Deus, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Obedeça, filha. A palavra de Deus está recheada de coisas boas que vão acontecer na sua vida. Mas Josué ele só foi bem sucedido nessas 3 promessas que Deus tinha para ele. Porque ele meditou, porque ele falou, mas porque ele obedeceu a palavra de Deus. E tem registrado no final do capítulo. Josué já velho, o povo já tinha se corrompido, tendo outros deuses. Ele falou assim, eu não vou ter esses outros deuses. A minha posteridade vai servir o Senhor, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Foi um líder que deixou um legado de uma família que amava Jesus. Como tem sido a sua família ter amado Jesus? Para isso acontecer dentro da sua casa, sua filha, o seu filho amar Jesus, é muito mais do que dizer assim, mas igual esses dias a gente teve um aconselhamento, minha filha com 12 anos se desviou dessa igreja porque não tem coisas para ela, e o meu marido falou, para de terceirizar. De 2 a 3 anos minha mulher estava lá, de 4 a 5 estava lá com os meninos dentro da salinha, não assistia um culto de 6 a 7, foi indo, e na fase dos adolescentes, o tempo todo com eles. Seja a resposta. Para de falar que é porque não tem no departamento infantil, porque não tem na igreja, você é a resposta. Mas o que nós temos feito? Feito tudo, menos praticar a palavra, menos buscar de dia e de noite. Gente, isso é para ser bem sucedido. Deus está falando, não só lá na eternidade, aleluia, que é o nosso principal alvo, mas aqui na terra. Para você ser bem sucedido, você precisa de quê? Você precisa de falar desse livro da lei. Você precisa praticar de dia e de noite. Linguagem do céu, palavras que edificam. Para de ser a irmã fofoqueira. Para de ficar falando do seu pastor, dos seus líderes. Muitas vezes por isso que os seus filhos não estão aqui. Porque você fala tão mal da igreja, tão mal dos seus líderes, que eles não têm prazer em estar aqui. Meus filhos sempre souberam das coisas ruins que tinham dentro da igreja, porque é igual a Arca de Noé, gente, cheio de coisa ruim. Mas sempre sabia que aqui é um lugar onde que Cristo é pregado e tem a salvação de Cristo. E a gente ensinou a amar Jesus, viver para Jesus, a despeito de tudo que eles viam. Só que a gente só fala, só acha os defeitos. Que a sua linguagem nessa noite possa ter um propósito. A linguagem do céu. As coisas de Deus dentro da sua casa. Fale, gente. Fale para o seu marido, fale para os seus filhos, fale na fila do banco. Mas para que isso saia da sua boca, que meu Deus, quantas mulheres, quantas pessoas me procuram. Morgana, fala, porque eu não sei o que falar. Meu Deus, você já tem 1 ano, 2, 10, 15, 20. Como que você não consegue falar para as pessoas? Como você não consegue testemunhar, como você não consegue ser instrumento de Deus na vida de outros, aconselhando casamentos? Com esse tanto de ano que você diz que serve o Senhor e vive para o Senhor. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque nós não temos meditado dessa palavra. Como que nós vamos falar daquilo que a gente não faz? É igual dieta. Nossa, dieta é tão bom, porque agora eu estou na dieta do sol, da lua, das estrelas, sei lá que dieta, como é que chama? Cetogênico, como é que é o trem? Cetogênica, a dieta da carne, a dieta da água, a dieta de 50 mil horas sem fazer, sem comer, mas não faz. Todo mundo está vendo que você está um bolão. Não faz, porque se tivesse funcionando, estava primeiro em você. Do mesmo jeito, fala de Deus, as coisas de Deus, está lá meditando, está lá falando, só que todo mundo está vendo que você está toda estrupiada. Você está obedecendo? Não está, gente. Porque se eu tivesse obedecendo, meu lar era um pedaço do céu. A minha linguagem era diferente. Os palavrão não existiria mais, porque eu nunca vi uma geração de tanta mulher que xinga. Que antes eram os homens, a gente ficava naquela preocupação, homem. Hoje está de igual. Eu nunca vi tanta mulher que trai, que antes também eram os homens. Agora, quer pegar tudo que tem de pior no homem para ser pior ainda. Em vez de pegar as coisas boas, e nós vamos ser bênção com essas coisas, o que é ruim. Que em nome de Jesus, filha, que você possa falar desse livro da lei. Que você possa meditar de dia e de noite. Que você possa obedecer. Quais são as 3 coisas para a gente ser bem sucedido? Os 3 verbos. Primeiro, segundo, terceiro, obedecer. Ei, gente, nós precisamos de obedecer. Que
tanto de irmãzinha desobediente. A gente fala que é só os filhos da gente, mas desobediente, só Jesus. Na vida do cristão, nós estamos encerrando. A prosperidade e o sucesso não devem ser medidos de acordo com os parâmetros do mundo. O seu sucesso não pode ser medido de acordo com os parâmetros do mundo. Nós somos do reino de Deus, amém? Não é desse mundo. Essas bênçãos são resultado de uma vida dedicada a Deus e sua palavra. Se você está tendo sucesso, é Deus. Se sua empresa não quebrou depois da pandemia, é Deus, nunca foi você, é Jesus Cristo de Nazaré. É Deus. Se sua casa está bem, é Deus. Gente, é Deus. Se você está determinado a tornar-se próspero, nós falamos que a gente quer ser próspero, bem-sucedido, não é isso? E bem-sucedido por sua própria conta, pode ser que você alcance. Tanto de gente aí, macumbeiro, gente que não conhece a Deus, é bem-sucedido. Você pode ser até bem-sucedido e alcançar esse objetivo, mas você pode se arrepender amargamente. De acordo com o escritor escocês George MacDonald, ele diz: em tudo aquilo que o homem faz sem Deus, está fadado ao mais horrível fracasso ou ao mais terrível sucesso. Gente, nós precisamos melhorar. Em nome de Jesus. O povo de Deus precisa perguntar. Todas as vezes que você for fazer algo, você pergunte: eu estou obedecendo à vontade de Deus? É isso que Deus quer que eu faça? Porque a gente acha assim, não, é ótimo, vai dar certo. Mas é isso que Deus quer? Nem tudo que é certo para você fazer. Nem tudo que é de Deus para você fazer. Vocês estão entendendo? Não é que você vai fazer o errado, não, em nome de Jesus. Você vai fazer a coisa certa, mas aquela que Deus manda você fazer. Então, eu estou obedecendo à vontade de Deus, eu estou recebendo o poder do Espírito Santo de Deus para eu fazer, ou está sendo a força do meu braço, como eu sempre fiz, do meu jeito, porque eu acho que dá certo. Isso aí tudo está servindo para a glória de Deus, ou só para todo mundo olhar e achar que eu estou matando a pau, até eu achar. Tem hora que a gente acha, gente, que a gente é a última bolacha do pacote. É o gás da Coca-Cola no deserto, a gente acha. E Deus detesta o olhar altivo, arrogância. Deus não gosta disso, não. Se pudermos responder afirmativamente a essas perguntas, então, nossa vida, nosso ministério, que é o que eu falei de início, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, serão bem-sucedidas aos olhos de Deus, qualquer que seja a opinião das pessoas. Muitas vezes as pessoas vão falar mal de você, vão criticar você, mas se Deus te deu like e falou que está tudo bem, eita, está tudo bem, aleluia, é isso que nós vamos seguir. Tem muita promessa de Deus, filha, que não tem se cumprido na sua vida. Por isso você não tem sido bem-sucedida, porque você não tem feito essas 3 coisas que Deus mandou Josué fazer. Quais são? Falar, meditar, obedecer à palavra de Deus. Obedeça. Fale. Acorde com esse livro. Ame esse livro. Se deleite nesse livro. Gente, é precioso demais. O próprio Deus, Ele nos aconselha. Fala em Salmo que nós temos um Deus que nos aconselha. Você está esperando conselho de todo mundo. Só que o Deus poderoso está aí com a palavra. Vários conselhos para te dar. E você está esperando dos outros. Espera em Deus. Vai para essa palavra de madrugada, o Senhor vai te visitar, o Senhor vai falar com você, você vai sentir a presença do Senhor. Se Ele te acordou, não fica lá pensando, ai meu Deus, mais uma vez. Coloca aí Salmo 16 para encerrar agora de verdade. Está na hora, já deu. Salmo 16, 7, Vivian, põe aí para nós. É a Lavinha, né, ô gracinha, bebê. Salmo 16, 7. Vamos ler de pé? Fingindo que nós estamos acabando? Salmo 16, 7.
Vão ler forte? É para levantar. As meninas, gracinha, não perde uma, trem lindo. Salmo 16, 7. Vão lá no 3, 1, 2, 3. Bendigo. Eita, bendigo, adoro, essa palavra bem dizer, adoro, me prostro, eu estudei ela, falei, meu Deus, o que é bem dizer, como é que é isso? É adoro, me prostro de joelhos diante desse Deus, e aí quando eu estou lá, Ele me aconselha, aleluias, pois até durante a noite, você está lá desesperada, que o sono foi embora, o meu coração me ensina, eita, Deus, até lá quando perde o sono, você vai ajoelhar, vai bendizer o Senhor, adorar esse Deus, Ele vai te aconselhar e o seu coração vai te ensinar, o próprio Deus vai te ensinar, porque o seu coração vai estar cheio dEle, então aquilo que está cheio de Deus te ensina a fazer aquilo que é certo, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos ter sucesso em Ti, não o sucesso do mundo, Deus. Porque o sucesso do mundo é ter um corpo perfeito, é ter dinheiro na conta sobrando, é mostrar os status, o carro do ano, a casa do ano, o marido do ano. É ter essas coisas, mas o nosso maior sucesso, ser bem-sucedido, é ter o Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a falar dessa palavra. Nos ajuda, Deus, a meditar nessa palavra de dia e de noite, de dia e de noite. Nos ajuda, Senhor, a ser obedientes e não somente ouvintes, porque nós estamos enganando a nós mesmas, Deus. Nos ajude, Senhor, a ter prazer, deleite em Tua palavra, a ouvir a Tua voz nos aconselhando. Mas isso só vai acontecer quando nós dobrarmos os nossos joelhos e dizer ao Senhor, o poderoso Deus Santo, o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós queremos ouvir a Tua voz, até nas noites sombrias, o Senhor há de falar, o nosso coração ser aconselhado por Ti, Deus. Aleluia, aleluia. Que essa palavra possa curar o nosso coração. Que essa palavra possa curar a nossa alma. Que essa palavra possa encher de vida aquilo que está morto, o nosso casamento. Que essa palavra possa encher a tal ponto as nossas vidas, que nós possamos, meu Deus, falar para os nossos filhos. E que possamos imprimir na alma deles que o Senhor é bom. O Senhor é bom mais do que riquezas, mais do que os prazeres deste mundo. O Senhor é bom. Ajuda-nos, Deus, a ter prazer em Ti, a Te amar acima de todas as coisas, a falar, a meditar e a obedecer, custe o que custar, doa o que doer, mas nós não negociaremos a Tua palavra. Nós não negociaremos, Deus, porque nós queremos ser bem-sucedidas, não só aqui nessa terra que é passageiro, mas na eternidade com Cristo. É isso que nós queremos, Senhor. Nos ajude, assim como Josué estava angustiado, que o Senhor falou várias vezes, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E se o Senhor repetiu mais de uma vez, é porque o negócio não estava bom. Mas aí o Senhor falou como queria conseguir, meu Deus, as coisas que o Senhor tinha prometido, das promessas. Falando, meditando e obedecendo. E assim cumpriu, porque ele recebeu as promessas do Senhor. Ou seja, ele te obedeceu, Deus. E no final da vida, além de continuar pregando para o povo, não negociou a sua fé, que não serviria aqueles deuses estranhos,
E não somente ele, mas eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus deixou um legado de um bom líder, que a sua casa serviu o Senhor Jesus Cristo. Aleluias! E é isso que nós queremos, Senhor, que a nossa casa sirva ao Senhor Jesus. Mas a resposta somos nós. A resposta somos nós, da nossa casa, do nosso trabalho, de onde o Senhor nos plantou, somos nós, Deus. Fira o nosso coração nessa noite. Fere o nosso coração, Senhor. Mas que possamos sair, Senhor, sabendo que o Senhor requer de nós. Que a gente seja filhas obedientes a Ti. No nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.